Nós estamos então nesta terça-feira abençoada por Deus, um clima gostoso, a chuva deixou o ar mais fresquinho, é a bênção de Deus, a graça comum dele, não é? Abençoando toda a sua criação. E nós estamos aqui para estudar mais uma vez essa palavra que tanto tem nos esclarecido, nos abençoado, tem fortalecido a nossa fé, tem nos dado aquela segurança de que, firmados na palavra do Senhor, nós podemos conhecê-lo dentro daquilo que ele se revelou a nós. Nós temos estudado aqui, a partir deste livro aí, do reverendo Augusto Nicodemos, estou tomando como base da nossa série de estudos, o culto segundo Deus, a mensagem de Malaquias para a igreja de hoje. Essa é a nossa quinta aula, e o título dessa aula é: cultuar a Deus exige vida pessoal e moral reta. É isso que nós vamos ver aqui, analisando Malaquias 2, de 10 a 16. Você pode abrir aí já a sua Bíblia, Malaquias, o último livro aí do Antigo Testamento, né? De capítulo 2, de 10 a 16. Nós vamos olhar esse texto, entender o que estava acontecendo ali no contexto, nos dias do profeta Malaquias, e trazer isso aqui, aplicando ao nosso contexto. E procurar extrair, então, um princípio bíblico para nortear o culto a Deus. Você também que está participando dessas aulas online, fica sempre o convite para você vir aqui, se você é de Nova Granada. Nova Granada agora tem igreja presbiteriana. Se você gosta de estudar a Bíblia, então agora você tem mais um lugar. Evidentemente, há outros lugares nessa cidade que têm estudado a Bíblia. Deus trouxe essa igreja aqui, mais uma, para a glória dele, para você conhecê-lo na Escritura. Vamos fazer uma revisão rapidinha das outras aulas, para a gente lembrar dos princípios que a gente já estudou a partir do capítulo 1 sobre o culto, para a gente rever isso aí, relembrar. O que a gente viu no primeiro estudo, olhando Malaquias capítulo 1, de 1 a 5. O princípio foi: cultue a Deus por seu amor e não pelas circunstâncias. Os irmãos se lembram, após 100 anos retornando do exílio babilônio, esse povo se frustrou, estava ali oprimido pelos inimigos, enfrentando uma vida difícil, se tornou cínico, questionou o amor de Deus. Onde é que Deus tem nos amado? Cadê as promessas de Jeremias, de Ezequiel, que foram feitas de bênção depois do cativeiro? Nós estamos aqui há mais de 100 anos e não vimos isso ainda. Será que esse Deus nos ama? E Deus revela o amor dele na eleição desse povo, na escolha, em ter separado esse povo de todas as nações para se revelar a ele. Então, o princípio para o culto é: não venha cultuar a Deus pela sua circunstância. Na dependência da oração, do Espírito Santo, olhe para o amor de Deus em ter se revelado a você, em estar te aproximando de Cristo, em ter entregado Cristo para o perdão dos seus pecados. E você vai conseguir oferecer um culto agradável a Deus pelo amor dele, pelo que ele é, não pelo que você espera receber na tua vida em termos de bênçãos temporais, de bênçãos terrenas. Porque se Deus te ama, ele está cuidando de cada necessidade tua, embora não seja da tua forma, mas é da forma dele. Primeiro estudo, primeiro princípio. E depois, no segundo estudo, Malaquias 1, de 6 a 14. Os sacerdotes ofereciam a Deus qualquer tipo de animal que o povo trazia, lembra? E ainda estava cansado de cultuar a Deus. Os responsáveis pela liderança, por zelar pelo culto: ai que enfado, ai que canseira, Deus, chegou o dia de cultuar o Senhor de novo. Deus condena isso. Ele diz: era melhor que a porta da igreja estivesse fechada, para que ninguém nem acendesse o fogo do altar do sacrifício, porque eu não tenho prazer em vós. Então o princípio foi: cultue a Deus inteiro, com a tua mente, com o teu coração, com os teus sentimentos. Deus quer você inteiro, oferecendo-se inteiro a Ele, não barganhando algo, alguma bênção com Ele. Esse foi o princípio. Deus rejeitou aquela adoração, porque o povo era fingido. O povo chorava, mas vivia uma vida ímpia, fora da presença do Senhor, que naqueles dias estava no templo. Ali existia a arca, Deus se fazia presente ali no templo. E o terceiro princípio que nós vimos até agora, semana passada, Malaquias 2, de 1 a 9, nós vimos: cultue a Deus por meio de sua palavra. Os sacerdotes, os líderes do povo, responsáveis por instruir o povo na palavra de Deus para que ele fosse adorado, deixaram de lado o seu ofício
a sua responsabilidade. Então, Deus só se agradava do culto que havia sido prescrito por Ele na lei. À medida em que animais eram oferecidos fora da lei, Deus não se agradava desse culto mais. E novamente, era melhor que a porta da igreja estivesse fechada, para que vocês nem entrassem aqui para me adorar. Então o princípio foi: o culto agradável a Deus é aquele que flui da sua palavra. O povo não cultuava a Deus dignamente, de maneira agradável, porque não era instruído na palavra de Deus. E nós vimos a importância da centralidade da instrução, do ensino da palavra de Deus, quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Muito bem, nós vamos hoje para o nosso quinto estudo, o quarto princípio, porque a primeira aula foi só uma introdução, um histórico. Vamos aí ler Malaquias 2, de 10 a 16. Eu lerei o texto, os irmãos prestem atenção, é a palavra de Deus. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. 5 vezes é repetido nesse texto a palavra desleal e infiel. Portanto, Deus já está chamando a atenção aqui para algo relativo à infidelidade do povo. E nós vamos ver onde é que estava havendo essa infidelidade. Olha só, por que Deus rejeitava o culto prestado segundo este texto? Alguém quer arriscar? Por que Deus rejeitava o culto? O que estava acontecendo aqui no meio do povo? Estava se casando com mulheres estrangeiras, ok? E que mais? Desleais uns com os outros, porque havia o isso. Aqui a palavra repúdio, mandar embora. Então a gente vai ver isso. Olha só, havia o que? A quebra da aliança de Deus. Deus havia feito uma aliança no passado com os patriarcas desse povo, com Abraão, Isaque e Jacó, de onde vem esse povo. Deus entrou em acordo com eles, deu uma aliança de bênção. Eles seriam abençoados pela obediência e colheriam frutos amargos na sua desobediência. E um dos termos dessa aliança era justamente o casamento, que diante de Deus é indissolúvel. Nós vamos entender melhor isso aqui. Primeiro, onde é que estava a quebra da aliança de Deus? Casamentos mistos. Como disse a nossa irmã Camila, os homens estavam mandando embora suas esposas e estavam buscando mulheres cananitas, mulheres que viviam em outras nações ao redor desse povo. Além disso, o divórcio também graçava a passos largos na vida da nação. Veja, isso nos mostra, irmãos, isso é importante, desde já perceber. Vida moral reprovada, culto reprovado. Está vendo uma estreita relação? Isso aqui não é culto pelas obras humanas. Nós vamos ver isso aqui depois. Isso aqui não é salvação pelas obras, não é. Mas é inegável que quando Deus alcança alguém e o chama para ser adorador, o Espírito Santo vai mudar a vida moral dessa pessoa. Eu acho lindo isso, irmãos.
Isso é uma radical na doutrina, por exemplo, que diz assim: não, nós temos que, a igreja está aqui para a obra social. Não, meu caro, isso é resultado da transformação de vida espiritual de alguém. A igreja foi estabelecida para levar o evangelho, para salvar, para libertar espiritualmente esse adorador. A partir dessa libertação, Deus muda a vida material dele, se ele quiser. Deus trabalha isso, Deus traz o sustento, Deus abre os olhos para a luta contra vícios, Deus abre os olhos para a pessoa que não quer trabalhar e produzir para a sociedade e abençoar a vida do próximo, e por aí vai. Então a questão, obra social, mudança de vida, é uma decorrência da ação do evangelho na vida de alguém. A gente não pode inverter a ordem, não é salvação pela barriga. Deus tem que mudar primeiro o interior do homem, e depois ele vai acertando as outras coisas. Lembra lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus trata da ansiedade? Vocês estão preocupados com o que vestir, o que comer, o que beber, coisas temporais? Se Deus veste os lírios do campo, como nem Salomão se vestiu. Ó homens de pequena fé, busque o seu reino e a sua justiça, que sou eu, e o que eu vou fazer por vocês em primeiro lugar. O resto, Deus vai fazer. Se Ele faz isso com a erva que hoje vive e amanhã morre, não vai fazer com você? Então, preciso tomar cuidado com isso, para a gente não inverter a ordem, né? O povo aqui estava invertendo a ordem. Eles olharam para o lado, não viram as bênçãos materiais, desanimaram da fé, da caminhada com Deus, começaram a questionar Deus, o poder de Deus, a provisão de Deus, o amor de Deus. E Deus veio puxar a orelha, porque amava muitos daqui, porque havia eleito para a salvação muitos desses aqui. Então, vida moral reprovada, culto reprovado. Vamos pensar um pouco, olhando para o versículo 10, na família de Deus. Olha só que interessante, porque é isso que Deus vai fazer aqui. Olha o que diz o 10, como é que começa o texto. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Olha o paralelo, duas frases, uma do lado da outra. Quer dizer, quem é o Pai? A segunda frase responde, é Deus. Por que seremos desleais ou infiéis uns para com os outros, homem e mulher ali, profanando a aliança de nossos pais? Vamos entender isso aqui. O que Malaquias está falando da parte de Deus aqui? Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Então, nós somos da mesma família, da família da fé, do mesmo povo da aliança. A igreja, no Novo Testamento, é a continuação do Israel espiritual, do Antigo Testamento. Mesmo povo, mesma aliança, mesma fé, lá no Messias, aqui em Cristo, que já veio e já cumpriu a promessa. Então, pais, filhos, maridos, mulheres, fazem parte do mesmo povo de Deus. Por que não se respeitarem então? A falta de respeito entre eles apontava para a falta de respeito com Deus. Olha que interessante isso, porque a aliança no casamento é primeiro com Deus. Lembra do cordão de 3 dobras que não quebra com facilidade? Marido, mulher e Deus sustentando essa união. Então veja, o texto diz que eles estavam profanando a aliança de nossos pais. Quem são esses pais? Já há uma dica aí antes, né? Falou de Deus como Pai, depois falou de Deus como Criador, e eles estavam com o estilo de vida deles no casamento, profanando a aliança de nossos pais. Tem 2 entendimentos para pais. Pode ser que seja profanando a aliança que os pais dos noivos fizeram, porque naqueles dias os casamentos eram combinados. Em muitas culturas do Oriente Médio ainda é assim, os pais dos noivos combinam o casamento, eles entram em acordo, eles pactuam uma aliança. Então veja, pode ser que essa aliança entre os pais dos noivos havia sido profanado quando o casamento misto acontecia, quando o divórcio entre os filhos aconteciam. Mas parece que esse não é o melhor entendimento. Parece que profanação da aliança dos pais é a profanação da aliança de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que no Antigo Testamento muitas vezes é chamado de pai da nação, pai do povo. Esse povo veio desses patriarcas, lembra? Jacó, 12 tribos. Então parece que
A profanação é da aliança de Deus com os patriarcas, de onde vem este povo nesse momento. Deus está cuidando da vida do seu povo, e esse povo foi formado a partir dos patriarcas, a partir dos 12 filhos de Jacó, as 12 tribos. Essa parece ser a melhor interpretação, não é? Veja, Pai e Deus, como eu disse aí nesse versículo 10, estão em paralelo, dito de outras palavras, mas com a mesma ideia. Eles apontam para a aliança de Deus, o Pai desse povo, o Criador, o Formador, quem amou esse povo com os patriarcas. Deus apareceu a Abraão, lembra? Gênesis 12? Era um idólatra. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Te farei grande, uma bênção, teu nome será grande entre as nações. Virá de ti uma descendência, como a areia do mar, ou como o pó da terra, ou como as estrelas do céu. Ou seja, um povo tão numeroso, você não vai poder contar. São os descendentes aí dos patriarcas, esse povo. Então Deus entrou em aliança com estes patriarcas, formando este povo. E agora? Agora eles estavam profanando esta aliança. Então vamos primeiro pensar nos casamentos mistos, que está aí nos versículos 11 e 12. Como a aliança de Deus com a nação era profanada pelo povo, como vocês acham que eles estavam profanando? Pode falar, eu sei que todo mundo sabe. Existiam casamentos mistos. Vamos entender o que é isso. Olha o versículo 11, irmãos. Judá tem sido infiel ou desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Por quê? Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Em outras traduções com a filha de Deus estranho. Olha o que está escrito aí. Judá tem sido desleal. E como eu disse, 5 vezes esse desleal e infiel está aí no texto. Tem sido desleal para com Deus e cometido abominação. A palavra é uma coisa nojenta diante de Deus, repugnante. Levítico capítulo 18 fala de algumas uniões abomináveis, dentre elas essa aqui, a idolatria, no sentido de você buscar um Deus gentil, porque o problema é quando você se une a um pagão, ele é idólatra, e daqui a pouco ele vai perverter a tua adoração diante de Deus. O problema é espiritual, a gente vai entender. Daí a profanação do santuário de Deus. Eles estavam se casando com adoradora de Deus estranhos, muitos homens. E é importante entender, porque a Bíblia às vezes confunde aquele que se aproxima dela e vê tantos nomes para o povo de Deus. Tem hora que você lê Deus chamando o povo de Judá, tem hora que você lê Deus chamando o povo de Israel. Veja, são palavras intercambiáveis. No Antigo Testamento, ambas se referem ao povo de Deus, com focos diferentes. Por exemplo, quando Deus chama o seu povo de Israel, você sabe que Israel era o nome de Jacó, lembra no Val de Jaboque? Jacó de enganador, prevaleceu, mudou para Israel. Príncipe de Deus significa Israel. Quando Deus chama o povo dele de Israel, ele destaca quem? O patriarca do qual veio a nação. Veio das 12 tribos, os 12 filhos de Israel, de Jacó. E quando chama de Judá, ele destaca a nação em si, uma das tribos de Israel, o povo separado. Os irmãos se lembram que nós estamos em um momento em que o reino do norte, Israel, as 10 tribos, havia sido passado do mapa pelos assírios. Lembra? Em 721, os assírios entraram, destruíram. Só sobrou algumas comunidades isoladas, mas o reino de Israel, as 10 tribos, deixou de existir. Então agora sobrou o quê? A tribo de Judá. Ela veio do exílio babilônio, era a tribo de Judá. Então por isso que aqui a gente lê também destacado o nome de Judá. Mas só para os irmãos entenderem isso, são palavras intercambiáveis para o povo de Deus. Israel, Judá. Veja, o que é importante a gente entender aqui? Não era proibido o casamento interracial. Por quê? Porque a esposa de Moisés, lembra? A Zípora, ela era filha do sacerdote de Midian. Ele encontrou ela quando fugiu do Egito. Lembra que ele matou aquele egípcio?
Ele fugiu para uma região. Lá ele conheceu Zípora. Lembra as mulheres de um sacerdote de Midian desceram ao poço para dar água? Elas foram assediadas por uns malfeitores. Moisés defendeu essas mulheres. Depois, o seu futuro sogro lhe deu Zípora. E também nós temos o exemplo de Boaz e Ruth. Lembra Ruth, uma moabita que se casou com um dos filhos de Noemi? Ele morreu. Depois Ruth caminhou com Noemi, né? A outra, Ofra, né? A Ofra resolveu deixar Noemi, a filha do outro que morreu, do outro filho. Mas a Ruth, quando se apegou a ela, e é lindo o que ela diz, né? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. É por isso que Boaz depois pode se casar com ela. Ela já não era mais uma pagã, uma gentia. Ela veio para dentro do povo, assim como Zípora. O problema não era o casamento interracial. O problema, irmãos, era a corrupção espiritual que viria por meio dessa união muitas vezes. Quando esse pagão entrava e trazia a sua adoração, o seu Deus, e com o tempo ele corrompia a adoração do povo. Olha o que a gente lê lá em Êxodo 34. Eu vou ler para os irmãos. Êxodo 34, de 10 a 16. Vê se não é isso que Deus está repreendendo e chamando a atenção do povo. Êxodo 34, de 10 a 16. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eram nações cananitas, idólatras. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra. Para onde vais? Para Canaã, para que te não sejam por cilada. Que tipo de cilada esse povo vai armar, hein? Olha lá. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não façais aliança com os moradores da terra. Não suceda que, se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios agora, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. Está vendo aqui a prostituição ganhando uma conotação espiritual? Vocês são meus adoradores. Se vocês forem adorar outro Deus, vocês vão se prostituir. É uma prostituição espiritual com outras divindades. Prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. O problema era a união espiritual do cristão com o idólatra, com o incrédulo. Entenderam isso? Não pela raça em si, mas pela adoração. Essa união espiritual idólatra corrompeu o culto a Deus em seu santuário. Essa foi uma das causas do exílio do povo. Se você lê Esdras e Neemias, que vieram um pouco antes de Malaquias, depois do exílio, você vai ver que eles denunciaram isso. E eles até exortam os homens: mandem embora as suas mulheres pagãs. Deus está pesando a mão sobre o arraial. Por quê? Vocês quebraram a aliança. Olha a aliança aqui em Êxodo 34. Não era para fazer isso. E eles fizeram. Corromperam o culto. Começaram a idolatrar. Se esqueceram de Deus. Foram para o exílio. Uma das causas do exílio foi essa. Agora olha que interessante. O texto fala aí, da profanação de um santuário do Senhor. Que santuário do Senhor é esse que ele ama e que estava sendo profanado? Há uma discussão aqui. Que santuário é esse? Olha lá. Há um debate aqui. É o templo de Jerusalém, o templo de tijolo, onde Deus se fazia presente? Naqueles dias, a presença de Deus estava no templo. Será que é o templo físico que havia sido profanado? É a vida pessoal de cada crente que era contaminada no contato íntimo, quando havia a relação com a esposa estrangeira pagã, tornando o adorador
cerimonialmente impuro para adorar? Lembra? Havia muitos ritos. Se um adorador relasse num animal morto, por exemplo, ou numa pessoa morta, ele se tornava cerimonialmente impuro para cultuar a Deus. Ele tinha que passar por uma cerimônia de purificação, que ia até o sacerdote, aspergia água, esperava um tempo, ainda mais se deitando na cama com uma pessoa adoradora de um Deus estranho. Então será que a profanação do santuário é a pessoa desse adorador? E por fim, será que era a presença no culto no templo da esposa pagã e adoradora de deuses estranhos, juntamente com seu marido judeu? Entendeu? No dia do culto estava lá o homem, mandou embora a mulher da sua mocidade, trazia a esposa pagã e estava adorando a Deus sem arrependimento nenhum. Será que isso profanava ele, o templo, o nome de Deus? 3 opções aí que eles se debatem, né? Vamos tentar entender algumas palavras para chegar a uma conclusão. Essa palavra profanou o santuário significa o que eles estavam fazendo com suas mulheres violava o caráter sagrado ou de alguém ou de algo. Não ajuda muito, né? Profanou ou o nome de Deus ou o templo onde a presença de Deus estava. Então, esse profanou não ajudou muito. Vamos olhar para o santuário. Também não ajuda muito, porque a palavra santuário é semente, descendência, ou também pode ser aplicada para o templo, onde Deus era adorado. Também não ajudou muito. Agora, Isaías 6,13 nos ajuda, porque essa palavra semente ou descendência é usada lá em Isaías 6,13, quando Isaías está dizendo o seguinte: vocês vão para o exílio. Lembra? Ele veio antes do exílio de Israel, no século 8º. Ele está profetizando o exílio tanto de Israel e também de Judá, mais adiante. Ele está dizendo, vocês vão para lá, mas vai restar um remanescente fiel do exílio. É a santa semente, um povo que vai continuar confiando em Deus no cativeiro. Então olha que interessante, isso já começa a nos ajudar, porque parece que a profanação do santuário do Senhor, o qual Ele ama, talvez não seja o templo físico, mas esse remanescente fiel, essa semente que Deus está preservando pela sua graça. O versículo 11 diz: Deus ama esse santuário. Quer dizer, Deus ama essa semente, Deus ama esse povo que Ele amou e elegeu, que Ele formou por sua graça, que Ele está mantendo fiel a Ele. Então, isso inclusive é enfatizado pelo versículo 15. O 15 diz assim, que Deus, Ele está buscando uma descendência santa a partir de casamentos aprovados por Ele. Olha só, uma descendência santa ou uma semente santa. Então Deus, irmãos, sempre buscou uma descendência espiritual santa que estava sendo corrompida pelos casamentos mistos. Então parece que Deus, Ele ama o seu povo, Ele ama a sua descendência, a sua semente, que Ele está preservando por meio de casamentos de pessoas que o temem igualmente. Por isso Ele condena casamento misto, para que dessa semente venha quem? O Messias, para que de algum deles venha o Messias, e a gente vai entender melhor isso daqui a pouco. O pastor Nicodemos, no livro, ele diz assim, entendimento dele: a profanação do santuário consistia em um israelita trazer no culto público, no dia do Senhor, sua mulher pagã, para ambos adorarem a Deus. Isso é interessante, eu pensei, mas a gente precisa ir um pouco além, porque veja, o culto realmente era no templo, o culto público, porque naqueles dias Deus era adorado no templo. Quando vem Jesus, Jesus é o templo de adoração do Pai agora. Mas naqueles dias, Jesus não havia vindo ainda, e Deus falava com o povo por meio da sua presença no templo. De um lado é isso,
E o próprio adorador era corrompido, como a gente já falou. Quando? Quando ele tinha o contato íntimo com a sua esposa pagã. Ela que era adoradora de um Deus estranho. Então, Paulo, quando escreve lá em 1 Coríntios 6,16, eu lembrei desse texto. Ele está dizendo assim, ó, você se esqueceu de que o homem que se une à prostituta forma um só com ela? É uma pessoa só com ela? Como é que você, que me teme, vai se unir a uma adoradora de Deus estranho? Você está formando um só com ela. Você está profanando, desconsiderando a minha santidade, não só quando você vem me cultuar aqui, mas na sua vida diária. Entendeu? Então é mais do que trazer a pagã para cultuar a Deus aqui. Isso também era a profanação do nome de Deus, mas era a própria união íntima desse homem com essa adoradora, porque eles formavam um só, uma carne só, como marido e mulher são uma carne, um só diante de Deus. Veja, isso é uma aplicação interessante. Por quê? Não é proibido convidar pessoas para virem ouvir a palavra no culto. Eu não sei quem está salvo. Você pode convidar pessoas, incrédulos, ateus, para virem ouvir a palavra no culto. Isso não é errado. O contexto de Malaquias, gente, é diferente. Por quê? Homens se divorciavam das suas esposas e se casavam com pagãs e as traziam no culto como suas esposas legítimas. Não para ouvir, mas para adorarem a Deus. Como é que poderia haver adoração nessa prostituição espiritual? Entenderam? Havia a prostituição com a presença deles no culto e também com o relacionamento íntimo deles. Como é que vai ser uma só carne diante de Deus? Alguém que teme a Deus e alguém que está no mundo. Alguém que um incrédulo, um politeísta, alguém que adora um Deus estranho. Eu pensei numa ilustração aqui. Um cristão, por exemplo, divorciado ilegitimamente. Quer dizer, Jesus fala em Mateus 19, no caso de relações sexuais ilícitas, pode, e Paulo em 1 Coríntios 7 acrescenta um outro, porque Jesus não tratou disso. Paulo vai falar, no caso de abandono do cônjuge incrédulo. Então, no caso de abandono do cônjuge incrédulo, do cônjuge que é crente, aí o divórcio estaria legitimado. Veja, não porque Deus quer. A gente sabe, o desejo de Deus é que sempre haja arrependimento, reconciliação. Mas pela dureza do coração do homem, em Mateus 19, Jesus explica, Moisés permitiu dar carta de divórcio, de repúdio, de mandar embora. Não porque Deus quer, mas pela dureza do coração do homem. Então, um cristão que se divorcia fora desses motivos, o que ele faz? Ele aparece agora com a sua nova mulher no culto, portanto eles estão em adultério, e permanece adorando sem disciplina nenhuma. A igreja não faz nada, todo mundo sabe, é notório, público, ele está em adultério e está vindo adorar a Deus. Veja, uma igreja séria, em amor, vai convidar essa pessoa para uma entrevista, para conversar, para mostrar a ele o pecado dele, o que ele está fazendo. Ele está desmerecendo a cruz de Cristo, porque veja, ele não está arrependido do seu pecado. Outra coisa é ele arrepender, ser restaurado pelo Senhor, receber o perdão do Senhor, entender que ele errou, pedir perdão, começar uma nova vida. Outra coisa é ele simplesmente não atentar para isso, e como se a vida seguisse e ele não estivesse fazendo nada demais. Ele participa da ceia sem pecado arrependido, ele vai sofrer o juízo de Deus. Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, se ele participa da ceia mantendo um pecado desse sem arrependimento. Entenderam isso, irmãos? Se esse homem faz isso, se essa mulher faz isso, então eles estão profanando a santidade do Senhor, o nome do Senhor dentro da igreja. O versículo 12 traz uma ameaça para esse tipo de comportamento. A ameaça de Deus para esse tipo de adoração é pesada. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Não adianta agradar a Deus com ofertas, se você está quebrando a aliança de Deus, ao vir adorar aqui de maneira não agradável a Ele. E eu me lembrei, eu já falei no último estudo, sobre o caso emblemático lá de Finéias. Lembra? Sacerdote,
filho de Eleazar, filho de Arão. Finéias, está narrado lá em Números 25 o que ele fez. O povo lá, 24 mil pessoas já haviam morrido. O povo estava acampado lá no acampamento em Sitim, lá, e de repente os israelitas começam a buscar mulheres moabitas, e um deles pega e traz uma midianita para dentro da tenda, e começa a ter relação com ela. Finéias é tomado de um zelo pela santidade de Deus, pega uma lança, vai lá, atravessa os dois, mata os dois, cessa a praga imediatamente. Matou aquele israelita que estava profanando o nome de Deus no meio do acampamento, e também essa mulher incrédula, pagã, lá do povo dos midianitas, do relacionamento íntimo. Como é que poderia haver aquilo na presença de Deus? E cessa a praga como um testemunho de que aquilo agradou a Deus. E diz aí, isso vai acontecer no versículo 12, seja quem for, porque Deus não faz acepção de pessoas para vindicar a sua santidade no culto. Pode ser líderes ou liderados, moços ou anciãos, pais ou filhos. Lá em Levítico 10, você se lembra do que aconteceu com Nadab e Abiú? Sacerdotes, aqueles dias no tabernáculo, não havia templo ainda, eles eram filhos de Arão, que era o sumo sacerdote naqueles dias. Mas Nadab e Abiú um dia resolveram pegar fogo estranho e entraram não no lugar, eles entraram no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, depois do véu, onde só Arão, uma vez por ano, poderia entrar. Mas eles quiseram entrar, foram fulminados imediatamente. E a gente lê lá em Levítico 10, 3 o seguinte, eu gosto desse versículo, olha aqui, Levítico 10, 3, logo depois que eles morreram perante o Senhor, e falou Moisés a Arão. Arão era o pai deles, gente. Você imagina como ficou esse pai vendo o que aconteceu com os filhos? Isto é o que o Senhor disse aos termos da aliança que foi quebrado por eles: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Gente, culto não é brincadeira, é a santidade de Deus em Cristo hoje presente. Deus está falando, eu mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Claro, ele ia falar o quê? Ele conhecia a aliança de Deus, os filhos também sabiam disso. Veja, o que a gente aprende aqui com Nadab e Abiú? Obediência ao prescrito por Deus para o seu culto. Eles desobedeceram e morreram. Isso implica em uma busca de vida reta diante dessa palavra, dos termos da aliança de Deus para o seu culto. Era o requerido pela santidade de Deus, observância à prescrição dele para o culto, e ainda é para aquele que tem Cristo como mediador no culto. A gente vai ver que hoje a gente só pode prestar culto a Deus mediado por quem? Por Jesus. Ele é o mediador. Deus não aceita culto se não for mediado por Cristo, meus irmãos. Não aceita. Por isso que a oração tem que ser feita no nome de Cristo. Por isso que o culto é no nome de Cristo. Veja, não importa o quão benfeitor seja esse adorador, porque olha a segunda parte do versículo 12 de Malaquias, capítulo 2. E o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. É como Deus dizendo assim, não adianta você fazer o que você quiser fazer diante de mim, se a tua vida moral não reflete a santidade que eu tenho pedido para você. E nós vamos ver daqui a pouco que isso não é perfeccionismo. Deus já havia falado isso em Malaquias capítulo 1, de 9 a 10. Ele já havia dito que não aceitaria a oferta e o ofertante. O seu estilo de vida ímpia moldava a sua adoração e, consequentemente, as suas ofertas. Entenderam isso? Olha como está estritamente ligado o que você oferece a Deus com a tua vida moral, com a tua busca de santidade diante de Deus. Não adianta depois vir aqui entregar o que você for. Lembra de Jesus sentado diante do gasofilácio? Agora me vê esse texto à mente, vendo as ofertas que as pessoas davam, e muitos ricos depositavam grandes quantias. E veio uma viúva pobre e deu 2 moedas. E Jesus, gente, a palavra de Deus é linda. Ela inverte os valores desse mundo. Aqui para esse mundo, é valorizado quem dá muito dinheiro, quem sustenta um monte de coisa. A questão é,
O que tem por trás disso? Qual a motivação dessa pessoa? Jesus ali, ele abre o leque. Ele fala, ó, esses ricos deram do que sobrava. Sobrou muito aí, não fez falta, não foi sacrifício nenhum para eles. Essa mulher deu tudo que ela tinha. Quem deu mais? A viúva pobre. Então, aqui ó, Deus, vamos pegar esse princípio aqui, vamos trazer para cá. Muitos vinham no culto e entregavam ofertas grandiosas, mas tinham uma vida totalmente corrompida a partir dos seus casamentos. Deus está condenando este culto aqui, casamento misto. Mas não só isso, Deus condena aqui também o divórcio. Havia casamentos mistos, por quê? Porque esses homens estavam se divorciando das esposas da mocidade, onde Deus havia sido testemunha dessa união. Porque a aliança no casamento primeiro é com Deus, depois é de um com o outro. Eu sempre falo para minha esposa, Carol, a minha aliança primeiro é com o Senhor que nos uniu, depois é com você. Irmãos, se a gente tem isso em mente, olha, nada abala o teu casamento. Você vai lutar, você vai chorar, mas você vai ficar firme. Por quê? Porque a tua aliança é com Deus. A aliança do teu cônjuge é com Deus em primeiro lugar. E se Ele uniu vocês, é possível caminhar junto desse Deus. Nós vamos ver isso aqui. Olha o que diz o versículo 13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Vocês estão chorando, vocês estão lamentando, vocês estão implorando a bênção, mas Deus não está nem aí para a oferta de vocês. O que isso aqui mostra? Um apelo emotivo diante de Deus, sem busca de vida reta, segundo sua palavra, não abençoa a vida do adorador no culto prestado. Ah, meus irmãos, tem tanta gente que desconhece o livro de Malaquias. Tem gente que fala assim, ah não, o divórcio não tem base bíblica, pode largar sim. Não conhece o livro de Malaquias, não deve ter esse livro na Bíblia deles. Apelo emotivo diante de Deus, sem busca de vida reta, segundo a sua palavra, não abençoa a vida do adorador no culto prestado. É como se eles dissessem assim, Senhor, não perca um culto. Está aqui minhas ofertas, Senhor. E por que não aceitas o culto e responde às minhas orações? E o profeta Isaías já falava lá, ó, Isaías 59, 2, uma palavra aplicada sobre esse povo. Porque os vossos pecados fazem com que eu não vos ouça, que eu esconda o rosto de vós. Veja, é pecado não arrependido, tá? Não lavado naqueles dias pelo sangue do animal que prefigurava o sangue de Cristo hoje. Porque é claro que se você está debaixo do sangue de Cristo, Deus te perdoou, Deus ouve a tua oração. Mas não era o caso de muitos adoradores aqui que cultuavam a Deus, mantendo pecado, não arrependido, não confessado diante de Deus. No caso aqui, dessa segunda parte, o divórcio. E Jesus vem atualizar isso, né? Lá em Mateus 5, de 23 a 24. Lá no Sermão do Monte. Olha o que ele está dizendo, gente. Ele fala assim, Mateus 5, de 23 a 24. Vê se ele não atualiza isso aqui. Ó, você tem pecado não arrependido? Primeiro, resolve isso aí, para depois você oferecer a tua oferta a Deus, senão ele não aceita. Jesus aqui, em Mateus 5, 23 e 24, ele diz assim, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, veja, você é pecador, você ofendeu um irmão, o que você tem que fazer? Deixa perante o altar a tua oferta, você não ofereceu a Deus, você colocou ela no canto, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Isso mostra, meus amados, que há uma relação estreita entre a vida moral do adorador, significa a oferta da vida dele como um culto racional, diário, na busca de santidade, lutando para obedecer a Deus, como Paulo fala em Romanos 12, de 1 a 2, isso está relacionado ao culto público oferecido, e vai determinar a aceitação da pessoa e da oferta desse adorador. Deus conhece o coração, as entranhas do homem, não dá para enganá-lo, não dá para pecar dentro do armário e depois vir cultuar a Deus, não. Você pecou? O que Deus espera? Que você confesse o pecado, Cristo já te perdoou.
Aí você vai adorar. Lembra do que Jesus falou? Você pecou contra o teu irmão? Vai acertar a tua conta primeiro. Depois você vem adorar a Deus com a tua oferta. Senão ele não recebe. É o princípio aqui, aplicado. Malaquias 1:9. Deus já tinha falado isso. A relação estreita entre as ofertas e a aceitação do adorador. E eu lembrei vocês lá do episódio de Abel e Caim. Lembra? O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, quando está interpretando a oferta e a aceitação que Deus teve do que ofereceu Abel e a rejeição de Caim, ele vai dizer, muito mais do que a qualidade da oferta, tem gente que discute isso, né? Deus aceitou a de Abel porque foi um sacrifício cruento, ele era pastor de ovelha e deu das primícias do seu rebanho a Deus. E não aceitou Caim porque ele era lavrador e deu de um fruto da terra, qualquer fruto da terra. Não é a qualidade da oferta, mas a disposição que cada um deu. Abel deu o melhor daquilo que tinha, e Caim deu um fruto da terra. E daí Deus aceitou a oferta e a pessoa de Abel, diz o texto lá em Hebreus 11, e Gênesis 4 também, e rejeitou a oferta e a pessoa de Caim. Então, culto agradável a Deus parte de um coração fiel à oferta de Cristo no Calvário. Hoje é a oferta de Cristo que nos propicia prestar um culto agradável a Deus. Hoje, a minha pessoa é aceita diante de Deus quando eu cultuo Ele, se eu estou confiado na oferta de Cristo, e não em algo que eu possa trazer também. Não pode barganhar a salvação, não se barganha com Deus. Salvação, está vendo o que acontecia aqui? O povo chorava diante de Deus, trazia a oferta, mas tinha uma vida ímpia, e Deus dizia, não aceito, fecha a porta, vai embora, esse culto é desagradável que vocês estão me prestando. Coisa séria, meus irmãos. O divórcio mostrava que aquele adorador havia sido infiel à sua esposa em sentido mais estrito, e em proporção maior, de maneira ampla, ele havia quebrado a aliança com quem? Com Deus, que havia unido aquele homem e aquela mulher. A infidelidade aos termos da aliança de Deus inviabilizava a aceitação do culto a Ele. A infidelidade aos termos da aliança de Deus no casamento, olha o contexto do casamento, com o divórcio não permitido ou não tolerado por Deus, fazia com que o culto a Deus não fosse aceito. E nos versículos de 14 a 16, Deus dá aqui 3 motivos pelos quais ele não aceitava o culto em razão do divórcio, como apontando para a quebra da aliança, com ele em primeiro lugar. Vamos ver isso aqui. Qual era o primeiro motivo que Deus não aceitava o culto olhando para o divórcio ilegítimo aqui? Justamente, o versículo 14 vai mostrar, quebra da aliança feita diante de Deus pelos noivos. Voto nupcial é algo muito sério. Casamento, segundo a Bíblia, não é uma instituição humana. Foi a primeira instituição que Deus deu a Adão e Eva. Lembra lá em Gênesis capítulo 2? Você se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Casamento foi instituído por Deus. E ele é feito então por Deus. É feito na presença de Deus. Ele não é um contrato entre as partes que tem autonomia para romper. Não é assim um contrato? Você pactua um contrato com alguém. Sei lá, quero vender minha bicicleta para você. A condição é a seguinte, eu te entrego a bicicleta, você me entrega o preço da bicicleta. Em algum momento, a gente pode destratar isso. Eu posso mudar o preço, você pode não querer mais bicicleta, pode ter alguma multa pela inadimplência, tudo bem, mas a gente pode destratar isso sem problemas. Casamento não é assim. É feito na presença de Deus, é chancelado. Deus é a testemunha da união. Olha o que diz o versículo 14 aí, E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, da qual fostes infiel. E Salomão ali em Eclesiastes 5 fala da loucura dos votos precipitados. Cuidado, é melhor você não votar algo diante de Deus do que votar e não cumprir. Então, votos nupciais, eles são mantidos pela promessa e não pela circunstância, e não pelo sentimento. É por isso que é na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza,
Quando eu estou bem e quando eu não estou. Quando eu estou feliz e quando eu estou amargurado. É mantido pela promessa diante de Deus, e não pelo sentimento, e não pela circunstância. Entenderam? Aqui, os homens acharam as mulheres de outras nações mais interessantes e despediram, mandaram embora a mulher da sua mocidade, com a qual Deus havia unido a vida deles. Deus não aceitava o culto, a oferta, a pessoa daquele que quebrava a sua aliança conjugal com sua vida ímpia. Primeiro, casamento misto. Agora, com o divórcio, não tolerado por ele. Segunda causa, o homem e mulher foram criados por Deus para serem um só. É o versículo 15. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Casamento entre crentes tem a ver com descendência santa, com filhos que são criados para temer a Deus, para chegar o momento e professar a sua fé em Deus, em Jesus como seu Salvador. Hoje é coisa séria diante dos filhos isso. Veja, provavelmente aqui Deus trouxe à mente de Malaquias o que ele disse em Gênesis 2, 24. Eu já falei para os senhores, Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, uma só pessoa. O que um faz interfere na vida do outro, diante de mim. Paulo vai explicar bem isso lá em Efésios capítulo 5, não é? É por isso que o casamento homossexual não tem a bênção de Deus. De dois homens, de duas mulheres, não pode vir uma descendência santa para adorar a Deus. Não pode nascer nada de dois homens, deles. Adoção é outra coisa, mas deles, como o casamento de um homem e uma mulher, para Deus trazer uma descendência adoradora para ele. Não, de dois homens e de duas mulheres não pode nascer nada. Veja, Jesus lá em Mateus 19, de 4 a 6, ele está sendo questionado justamente sobre o divórcio. E estão dizendo para ele: Jesus, Moisés na lei, ele permitiu dar carta de divórcio, hein? Repúdio, pode mandar embora. E Jesus vai explicar lá, e ele vai usar justamente o que? As origens. Ele cita Gênesis 2, 24. Deus os fez homem e mulher, e disse: vocês se unirão e serão um só diante de mim, de modo que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Por quê? Imagina, se eu tiver que separar o Leandro, eu posso pegar uma motosserra e passar no meio de você? Você morreu, não tem como. É assim homem e mulher, no casamento. Se rasgar, nós vamos ver a consequência daqui a pouco. Jesus está usando o mesmo raciocínio aqui de Malaquias para condenar o divórcio como uma prática imoral na vida desse povo, que fazia com que Deus não aceitasse o culto. Lembra? Tudo aqui tem a ver com culto, com serviço de adoração desse homem e dessa mulher depois, diante de Deus. E por que Deus uniu em matrimônio homem e mulher para serem um só? A resposta está aqui, no versículo 15. Ele buscava a descendência que prometera. Ele buscava uma descendência santa. Filhos que vêm de uma união onde papai e mamãe temem a Deus igualmente, e que vão crescer aprendendo a temer a esse Deus também. Veja, lá em Gênesis 3,15, logo depois da queda, a gente vê que o descendente da mulher viria de uma procriação natural, de um homem e de uma mulher dentro do casamento. Esse era o plano original de Deus para a sua criação e redenção, porque o Messias viria assim. Você já pensou se Deus condenasse Eva à esterilidade? E se Eva fosse estéril ali? Ela teria descendentes? Como é que o Messias viria dela? Como é que ele se encarnaria dessa semente santa? Dessa descendência que Deus vem preservando ao longo da história, desde a queda, para se encarnar Jesus. Entenderam? Então ela não poderia ter sido estéril. O fato dela ter filhos, mesmo em meio a dores, os estudiosos vão dizer, é uma bênção, porque Deus poderia condená-la à esterilidade agora, mas Deus permitiu. Não, você vai ter filho, vai doer, vai ser difícil, toda a gestação, não é só o parto não, né? Tem gente que fala, vai ter filho em meio a dores, e as mulheres sabem, é a gestação toda que é difícil,
Não é só o momento de dar a luz, mas você vai ter filho. E a bênção está aí. Deus preservou uma linhagem santa para que o Messias viesse dela, por meio de casamentos aprovados por ele. Casamentos santos. É por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 7, casamento misto não dá certo. Agora, eu preguei aqui em Corinto, eram 2 incrédulos. Um se converteu, foi alcançado pelo Senhor. O outro permaneceu incrédulo. E agora? O crente abandona o outro? Não. Fique firme, porque você pode ganhar o outro pela tua palavra, pelo teu testemunho. Paulo está dizendo, fique firme. Agora, se o incrédulo quiser abandonar você, ele que vá. Você está liberta para casar no Senhor, com outro homem, o homem com outra mulher, desde que seja no Senhor. Alguém que tema o Senhor. Aí vem o caso do abandono, lá de 1 Coríntios capítulo 7. Jesus tratou do adultério, não tratou do abandono. Paulo, da parte de Deus, inspirado, tratou do abandono, do cônjuge incrédulo em casamento misto. Mas o casamento misto não é aconselhado, você vai trazer problema para a tua vida, tristeza, e vai comprometer o teu culto. Quantas mulheres e quantos homens sofrem, porque um é crente, o outro não é. Que perseguição, que dificuldade. Toda vez para ir no culto, tem que ter um jeitinho para pedir, e por aí vai. Por quê? Porque Deus quer uma linhagem santa, vindo de homem e mulher que o tema. Por isso que Ele desaprova esse tipo de união. Isso não vai trazer bênção para o povo dele. Olha só, pensando nessa descendência santa, faz um favor para mim, pega um copinho d'água ali, Júlio, por favor. Seca minha boca, irmão, aí eu começo a tropeçar nas palavras. Pensando nessa descendência santa que Deus vem mantendo, olha que legal isso aqui. Lá em Gênesis capítulo 6, é um texto muito debatido, né? Gênesis 6 diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Agora, vendo os filhos de Deus, quem são eles? Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, quem são elas? Eram formosas. O que eles fizeram? Tomaram para si mulheres, assim entre todas mais lhes agradaram. O que a gente vê? Quem eram os filhos de Deus? Se você olhar um pouquinho antes, Abel foi morto por Caim. Bom, ficou lá o descendente de Adão e Eva, né? Caim. Depois veio Lameque, Enoque, Lameque, outros filhos, e Adão e Eva coabitaram novamente. E aí nasceu quem? Nasceu Sete, e de Sete veio Enos. E diz o texto que, a partir daí, se passou a chamar o nome do Senhor, a adorar o nome do Senhor novamente, porque até então, a linhagem de Caim era amaldiçoada, ninguém adorava o nome do Senhor. Então aqui, em Gênesis 6, os filhos de Deus são os descendentes de Sete, os setitas, de quem veio Enos. Esses são os filhos de Deus. E as filhas dos homens, pelas quais eles se enamoraram, é a descendência de Caim. O que aconteceu? Misturou a linhagem santa, os setitas, com a linhagem de Caim, as mulheres. O que Deus mandou? O dilúvio, logo em seguida. Deus viu que era mal todo o propósito do coração do homem. A linhagem santa que vinha sendo preservada havia acabado. Depois do dilúvio, em Gênesis 9:1, Deus entra em aliança de preservação com Noé e os seus filhos. E ele faz uma aliança de maneira especial, Sem, Cã e Jafé. Lembra? Filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Com Sem, aí vem os semitas. Deus manteve uma linhagem até a encarnação de Jesus, a partir da linhagem de Sem, dos semitas. Olha que coisa impressionante isso, irmãos. E o que isso tem a ver com esse texto? É que o divórcio quebra a manutenção dessa linhagem santa ao longo da história. Está vendo porque Deus odeia o divórcio? Odeia o repúdio, o casamento misto. Você está dentro daquela situação de Gênesis capítulo 6, onde uma descendência santa, os descendentes de Sete, de Enos, se misturou com a descendência de Caim, as mulheres formosas, corrompendo a semente santa que ele vinha mantendo. Está caindo no mesmo problema de novo. Deus mandou o dilúvio,
E com Noé ele disse: ó, o arco do céu é o arco-íris, é o sinal da minha aliança, que eu não vou mais destruir a terra por meio das águas. Mas Pedro, lá na segunda carta, fala do fogo, né? Está sendo tudo entesourado para o fogo, dá uma briga isso aí. Ele não está dizendo que vai mandar fogo para acabar com tudo agora quando Jesus voltar. Nós não sabemos como é que vai ser naquele dia que o Senhor voltar. Mas o que nós sabemos é, com água não acaba mais. E em terceiro lugar aqui, Deus odeia o divórcio. Versículo 16, muito claramente, né? Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. A palavra repúdio aqui, ó, é o divórcio, é mandar embora essa mulher, ou então a mulher mandar embora o homem, né? Ainda mais hoje. Deus odeia isso. E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Está vendo aí? Odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. O que é isso, hein? Deus odeia o divórcio, quebra a semente santa. E aquele que cobre de violência as suas vestes. Irmãos, muitos vão dizer que isso tem a ver com as vestes nupciais. Por quê? Naqueles dias, noivo e noiva colocavam vestes, túnicas. Isso era símbolo de uma pureza, até que eles fossem para casa para consumar o casamento. O casamento era consumado no relacionamento sexual. Depois que eles saíram há 7 dias lá, na festa, né, durava até 7 dias. Depois eles iam para casa. Lembra das bodas de Caná? O casamento que Jesus foi, durou um monte de dias, né? Que durava cerca de 7 dias. Aí vai para casa, consumando o casamento. Então, encher as vestes nupciais de violência é manchar de sangue essas vestes como um assassinato. Quando você assassinava alguém, você manchava de sangue ele e manchava também você. Então aqui, Malaquias está dizendo que o divórcio é visto como uma violência que mancha o casamento, as vestes nupciais dos noivos. É como se você rasgasse esses dois que foram unidos por Deus em uma só carne. Então Deus odeia o repúdio, o divórcio, e dito em outras palavras, aquele que cobre o casamento com violência, despedindo a mulher, despedindo o homem de maneira não tolerável por ele. Deu para entender? É um paralelo. É divórcio dito em outras palavras. É repúdio ilegítimo dito em outras palavras. É você manchar as vestes do teu casamento com a violência de você despedir. E meus irmãos, não era naquela sociedade patriarcal, isso era muito sério. Porque quando o marido mandava a mulher embora, ele a desprovia de todas as coisas. Porque na sociedade patriarcal, quem é que provia todas as despesas? Era o homem. Se a mulher não tinha marido, se ela não tinha filhos, se ela não tinha irmãos para cuidar dela, ela ficava desassistida. É por isso que a viúva, você pode ver, o pobre, a viúva, o estrangeiro, são classes de pessoas que no Antigo Testamento são muito chamadas para que o povo cuidasse delas, porque eram pessoas em situação de vulnerabilidade naquele contexto. A mulher que era mandada embora pelo marido estava totalmente desabrigada, vulnerável, ela foi violentada de muitas formas. E a mulher que fizesse isso com seu marido também, né? Certamente havia algum movimento feminista ali naquele tempo, que a gente não sabe, né? Veja, a mulher mandada embora, é isso aí, ficava desassistida em suas necessidades no contexto patriarcal da época. O divórcio como um ato desumano para com a mulher mandada embora. Deus está condenando os homens, né? Eles eram os líderes aqui do clã, do seu lar, da sua sociedade ali. Jesus em Mateus 19, ele não diz que Deus aceita o divórcio, eu já falei, mas o tolera, em razão da dureza do coração humano. E Paulo em 1 Coríntios 7 traz o caso do abandono do cônjuge incrédulo no casamento misto, onde só um se converteu. Veja, uma pergunta aqui, né? O divórcio, o adultério, é imperdoável? O que vocês acham, hein? Deus não perdoa esse pecado? Claro, irmãos. Qual é o pecado imperdoável? Blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é isso aqui, tá? Tem um contexto muito próprio. O divórcio, o adultério é imperdoável? Não.
mas é claro que, preste atenção no contexto aqui do culto reprovado por Deus. São pecados nocivos para o indivíduo, abala a fé dele, desestrutura ele, as emoções dele. Para a família, destrói, rompe a família, prejudica a criação de filhos. Para a sociedade, famílias fragmentadas têm um impacto social. E para a igreja, famílias fragmentadas enfraquecem o corpo de Cristo. Não é à toa que Satanás quer atacar quem? Que o Estado, não vou falar disso, mas que o Estado, que não tem uma pauta cristã, quer destruir o quê? Família, célula máter da sociedade, porque o diabo sabe que se ele destruir a família, ele ataca a vida da pessoa, ele ataca a vida familiar, ele compromete a educação de filhos, ele ataca a sociedade, ele destrói tudo. Não é à toa que o 5º mandamento fala que você deve honrar pai e mãe, primeira autoridade que Deus põe sobre a vida de qualquer um, porque se não houvesse respeito a essa desonra, acabou. Se você não honra teu papai e tua mamãe, você não vai honrar teu professor, o guarda de trânsito e por aí vai. Caos. A família tem que ser tutelada. Tem que ser tutelada. Deus está tutelando a família aqui, ó. O versículo 16, ele fala 2 vezes isso, ó. Fala uma no 16 e a outra no final do 15. Cuidai de vós mesmos, então. Se é tudo isso aqui, cuidai de vós mesmos. E não sejais infiéis, desleais. O que significa isso? Vigie o coração, os olhos, os pensamentos, os sentimentos. Siga a palavra que você conhece. Ame a esposa como Cristo amou a igreja. Seja a cabeça no lar como Cristo é o cabeça da igreja. Para o teu bem, para o bem da tua esposa, para o bem dos teus filhos, para o bem da sociedade, para que o culto a Deus seja aceito. Irmãos, isso aqui dentro de um contexto de pessoas não arrependidas, tá? Eu não sei qual é a tua situação. Você pode ser até divorciado, mas se você se arrependeu, se Cristo é o teu Senhor e Salvador, você está perdoado, meu irmão. Você está adorando a Deus na pessoa de Cristo. Amém? Entendeu? Isso aqui é repúdio de culto num contexto de pessoas não arrependidas. A situação atual não mudou muito, né? Porque o homem continua pecador. E olha só, a estatística até se igualou. Há um tempo atrás, 3 de 5 casamentos de incrédulos, é a estatística, acabavam em divórcio. E só 1 de 5 casamentos de crente. Olha que beleza. Então, 3 de 5, 60%. 1 de 5, 20%. Era bom. 60% contra o incrédulo, 20% a favor do crente. Agora está praticamente, infelizmente, segundo as estatísticas. Como tem cristão tratando o casamento na base do sentimento. Trata a esposa trata o marido como uma relação de consumo. Enquanto você servir, eu te uso. Quando o produto não usar mais, não sou mais feliz. Eu descarto você e compro outro no mercado. Trata o casamento como um produto na relação de consumo. Pessoas que estão fragilizadas, destruídas, vivem amarguradas, acusadas na consciência, quebraram a aliança com Deus em primeiro lugar. Deus alcança essas pessoas, elas se arrependem, restaura a vida delas. Amém, irmãos? Isso pode acontecer, graças a Deus, viu? E aí a gente pode concluir: o Deus de ontem é o mesmo de hoje. Vocês concordam ou não? O Deus que trouxe essa palavra nos dias de Malaquias é o mesmo de hoje, portanto se aplica a mim e a você. O que vimos aqui nesse texto é um tipo de culto que Deus rejeita, porque rejeitou a vida desse adorador. E o que a gente vê aqui? Deus zela pela identidade do seu povo, um povo que foi formado por Ele, foi amado por Ele, um povo que estava sendo guardado por Ele. Havia promessas de uma redenção para esse povo, um povo que deveria viver refletindo a santidade desse Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Mais de uma vez em Levítico, a lei dizia isso. O povo que estava vindo de um exílio, justamente por quê? Porque se misturou com idólatras, com deuses estranhos. Não aprendeu, não tinha aprendido.
que esse povo pertence a esse Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. E Deus é um Deus zeloso. A palavra zeloso é ciumento. Não é assim, marido e mulher? Ah, não tem verdade absoluta, né? Tem gente que fala assim, outro dia eu ouvi isso, eu achei o máximo. Ah, tem muita gente que vive nisso. Não, rapaz, eu faço a minha verdade. A verdade é relativa, a verdade é subjetiva, eu a interpreto, eu faço a minha verdade. Ah, é? Você é casado? Sou. Vai lá e taca um beijo na esposa dele, na frente dele, pra você ver. Isso é verdade absoluta, ela é minha esposa, rapaz. Você está ficando louco? Mas a verdade é relativa, rapaz. A minha verdade é a seguinte, eu posso desconsiderar a tua relação e posso dar um beijo na tua esposa. É claro que existem verdades absolutas. Negar isso é negar o óbvio. Está cheio de verdade absoluta. A dona Alisete é mãe da Sabrina, não é mãe do Alaíde. Isso é uma verdade absoluta, ela não é a dona Alisete. O mundo está aí testemunhando o tempo todo de verdades absolutas. Mas o problema não é esse, o problema é que quando é para seguir a Deus, quando é para aceitar essa palavra como absoluta diante de Deus, aí o pecado grita dentro do homem. Não, eu sou autônomo, eu faço do meu jeito. Deus zela pela identidade dele e do seu povo. Também, casamentos mistos contaminam a adoração da descendência. Entenderam isso? O que Deus condenou? O problema não é a questão racial em si, mas era problema espiritual que iria ser transmitido tanto para o crente, que se unia ao incrédulo, quanto para os filhos que viriam. Como é que seria, hein? Papai, eu adoro teu Deus ou o Deus da mamãe? E agora? Não dá. Então, olhando para esse texto, você pode convidar pessoas para o culto, mas elas vêm cultuar a Deus? O que vocês acham? Elas vêm ouvir a palavra, para que Deus as alcance por graça e converta o coração delas. Porque culto a Deus é pela fé em quem? Jesus Cristo. E talvez ela esteja distante. Você pode ser um incrédulo, pode ser um ateu, pode chamar, mas ele vem para que o Espírito possa agir na vida dele e convertê-lo. Ele não vem adorar a Deus no culto. Não, ele não tem Jesus como Salvador. Entendeu a diferença? Pode convidar, tem que convidar. Mas não fique esperando que essa pessoa volte, saia daqui alegre, feliz. Não seja ingênuo. Pode ser que ele não seja adorador. Culto agradável a Deus vem da busca de uma vida moral reta diante da sua palavra. Aí vem a questão do perfeccionismo. Nós não estamos pregando perfeccionismo aqui. Você não vai ser perfeito para cultuar a Deus com as suas obras, nunca. Agora, outra coisa é hoje, você não ter convicção de pecado e lutar para abandonar o pecado. Pedro vai dizer na segunda carta que isso é evidência de regeneração. Você tem convicção dos seus pecados e você agora luta na dependência do Espírito Santo. E confiado em Jesus Cristo para cultuar a Deus. Você não espere você ser perfeito para cultuar a Deus. Outro dia eu chamei um menino, ele falou assim, ai pastor, quando eu me sentir melhor eu vou. Tá que furada isso. Sabe quando você vai? Nunca, eu falei para ele. Você tem que ir do jeito que você é, para que Deus possa agir pela palavra dele na tua vida e te fazer um adorador. Nós não estamos pregando perfeccionismo, Deus conhece a nossa natureza, nós somos pó e pecado. Agora outra coisa é você dizer, Cristo vive em mim, mas eu vivo a vida do jeito que eu quero. Você não entendeu, você nunca foi transformado, você nunca teve um encontro com Cristo. Porque se você teve, você vai adorar a Deus confiado nele, e ele vai mudar você cada dia mais. Há uma relação estreita entre a vida moral do adorador e o culto por ele prestado. Porque quando Deus vem e faz alguém adorador, ele muda a vida da pessoa. Não é num passe de mágica, mas um pouquinho a cada dia você vai mudando. Estilo de vida mundana na semana e culto regado de emoções e grandes ofertas no domingo, Deus não aceita. Estilo de vida mundana na semana e culto regado de emoções, gritaria, oh aleluia, sai correndo, arrepia a nuca, arrepia os cabelos do corpo, grandes ofertas no domingo, estou empolgado, estou empoderado. Deus não aceita. Se isso não corresponder a uma busca de piedade diária, é hipocrisia, é o que os fariseus faziam. Lembra? Jesus falou que eles eram sepulcro caiado. Como é que é um sepulcro caiado? É bonito por fora?
Está caiado, está novinho, casca de religião. E por dentro, está podre. Não tem vida com Deus. É interessado em bênção apenas. Está botando uma máscara para adorar a Deus. Deus não aceita o culto. Está aqui. Depois você lê. Vocês vêm aqui com grandes ofertas, emocionados, chorando, com lágrimas. Mas vocês estão casando com pessoas que eu estou reprovando? Vocês estão se divorciando e quebrando a minha aliança? Mas que aliança, que santidade é essa que vocês estão buscando na vida? Deus rejeita o culto. Entenderam isso, irmãos? Olha como tem tudo a ver com o culto, a nossa vida. Que bacana esse livro, é ou não é? Como é bom estudar a Bíblia, irmãos. Vejam, o Augusto diz assim, essa passagem deixa claro um chamado ao arrependimento, para que o povo de Deus purifique seus caminhos, conserte sua vida, e só depois venha cultuar a Deus. Lembra de Mateus? Você fez alguma coisa contra o teu próximo? Você quer cultuar a Deus? Não, deixa a tua oferta ali no cantinho, vai primeiro acertar isso aí, depois você volta e vem cultuar a Deus, senão ele não aceita. Vamos fazer algumas aplicações. Você está casado? Lute pela fidelidade conjugal, meu irmão. A aliança é com Deus em primeiro lugar, antes de ser com o teu cônjuge. O escritor aos Hebreus vai dizer, grande fonte de bênção é o leito imaculado, porque Deus punirá os adúlteros e injustos. Então, você está casado? Lute pela fidelidade conjugal. Você está solteiro? Busque pessoas que tenham a mesma fé que você. Do contrário, você trará sofrimento ao teu relacionamento e vai comprometer o teu culto. Cuidado, Deus condena o casamento misto, meu caro. Você entendeu bem isso? Isso vai corromper a tua adoração a Deus, isso vai corromper os teus filhos, a tua descendência. Eles vão ficar confusos. Eu sigo quem? O teu Deus ou o Deus do papai? Deus não aceita o culto se ele não vier de alguém que luta diariamente para viver em obediência a ele, segundo a sua palavra. Hoje, mediado por Cristo. Claro, o culto aceitável a Deus é mediado por Cristo. Sempre foi. Lá no passado, era o sangue do animal, figurava o sangue de Cristo. E agora, Cristo já veio, já derramou o seu sangue. Culto aceitável a Deus não é por nossas obras, é mediado por Cristo. Qual que é o princípio então? Agora olhando para tudo isso aqui, princípio do culto. Deus aceita o culto daquele que descansa em Cristo, buscando viver vida de santidade a cada dia, como reflexo desse descanso. Seja casado, seja solteiro, agora, seja divorciado pelos motivos legítimos, relações sexuais ilícitas ou abandono do cônjuge incrédulo, ou, caso o divórcio seja pelo motivo ilegítimo, arrependido e restaurado pelo perdão recebido em Cristo. É tudo Cristo, é o perdão que Cristo dá. Seja casado, seja solteiro, seja divorciado legitimamente, seja divorciado ilegitimamente, mas não mais em adultério. Por quê? Porque eu fui perdoado por Cristo e fui restaurado num novo relacionamento. Entenderam isso? Para ficar bem claro. Culto emotivo, mas sem santidade de vida, segundo o texto, é rejeitado por Deus, meus amados. O culto é racional, o culto é inteligente, o culto é pensado, o culto tem que ser instruído por Deus, na palavra de Deus. Nós não somos como gado numa malhada, numa boiada, indo para um matadouro. Ainda falei hoje disso. Você já viu uma boiada indo para um matadouro? Ela vai para um canto, todo mundo vai para um canto. Se o da frente vem para cá, todo mundo vem para cá. Ninguém olha para frente e vê para onde eles estão indo. Lá para o matadouro, todo mundo. Culto emotivo, sem santidade de vida, sem instrução da palavra de Deus, é rejeitado por Deus. O povo estava fazendo isso. Tudo bem? Uau! Acabamos. Alguém quer fazer algum comentário? Tem uns estudos que são mais difíceis, né? Outros são mais fáceis, mas sempre é instrutivo, irmão. Eu penso assim, o Espírito Santo, ele vai aplicar algo para a tua necessidade. Pode ser uma palavra, uma frase. Não quero entender tudo. Mas eu não entendi. Eu queria entender tudo. Tudo que o pastor falou, cada palavra. Não pense assim. Pegue o miolo, o centro, o princípio do culto, da adoração. E pronto, você já vai ter sido edificado. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela graça do Senhor. Porque o Senhor tem instruído o teu povo, Senhor, por meio da tua palavra.
Que bênção, Deus, é poder estudar o livro de Malaquias. Obrigado, Deus, porque o Senhor usou a vida do teu servo naqueles dias para exortar a nação a se voltar para o Senhor, para prestar um culto agradável a Ti. E o Senhor tem usado a mesma palavra para nós hoje, Pai. Aplica, Deus, no poder do Teu Espírito Santo, aos nossos corações, ao coração daqueles que estão online, participando dessa aula também. Essa palavra, Senhor, para que cada dia mais cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e possamos viver uma vida que reflita, de fato, um culto agradável ao Senhor, em nossos dias e também no dia do Senhor, no culto público ao domingo. Ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que o Senhor possa, em Cristo Jesus, aceitar a nossa vida como oferta agradável ao Senhor e o culto que Te prestamos, sempre, ó Pai, na mediação de Jesus Cristo. Guarda os Teus filhos que aqui vieram nesta noite, de volta para os seus lares de todo o mal, e nos prepara, Senhor, para Te buscarmos em oração na próxima quinta, e também para cultuar ao Senhor de maneira pública no domingo que se aproxima, se assim for da Tua vontade, ó Pai. Assim oramos com o perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.